Até eu tinha dito que eu fui vendida e fui vendida mesmo, né? Dinheiro, assim, a pessoa comprou você? Me comprou. Quem te vendeu? A dona da casa, aonde eu vivia. Eu vivia num lugar que não era um bordel, que se fala, né? Era uma casa que vivia muitas meninas e ela me perguntou, você quer ir para tal lugar? Só que quando você vai para tal lugar, ela te vende. Ela não tá te mandando por te mandar, ela tá te vendendo. Você não pode voltar mais. Até você pode, porque daí você gera muito dinheiro para ela, entendeu? Você vai por um tempo, fica lá, junta dinheiro e volta. E assim vai indo. E daí ela vai te mandando pro mundo inteiro. Se você optar de ir, mas eu fui vendida. Eu concordei com a venda. Você concordou? Concordei com a venda. Então, quando você é vendida, você é um objeto, entendeu? Você não tem valor. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui comigo, Zilda Araújo, no podcast Resgatando Valores. Estamos felizes porque conosco está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que essa paz, essa alegria que invade esse ambiente também possa chegar até você na sua casa. Hoje eu tenho uma brilhante filha do Eterno que veio com a ajuda do Espírito Santo a brilhantar aqui, contar para nós um pouquinho mais daquilo que Jesus fez na vida dela, daquilo que Jesus continua fazendo na vida dela. Ela já esteve uns meses atrás comigo, como ela é uma mulher muito ocupada, aprove a Deus de permitir ela vir hoje aqui dividir conosco aquilo que Jesus continuou fazendo depois que ela passou pelo Resgatando Valores. Eu tenho alegria que com ela está o filho Caio Eduardo. Muito obrigado, Caio, por você vir aqui, tá bom? Acompanhar sua mãe, nos dá alegria também de conhecer. Essa pérola, que eu vou dizer assim, é uma mulher vitoriosa, venceu grandes traumas. O começo do testemunho dela, que ela já contou aqui no canal, Resgatando Valores, está no episódio de número 15. Para você entender o que ela vai continuar, você precisa voltar lá e ouvir como que ela saiu da vida que ela saiu e que hoje o Senhor Jesus continuou escrevendo situações novas na vida da Marina Cavicchioli. Essa preciosa hoje vai nos dividir conosco aquilo que Jesus tem feito na vida dela. Fica comigo até o final. No final, ela vai fazer uma oração profetizando libertação, cura e salvação na sua vida para a sua casa. Um abraço grande a todos os meus patrocinadores, o Ilma Oliveira, que cuida do meu cabelo, Cacau Garcia e toda a sua equipe que cuida das minhas unhas, e a revista Outdoor Regional. Não chegou a minha nova ainda, mas entra no Facebook deles, é grátis. Lá você vai ficar sabendo de tudo o que acontece em Boituva e região através da revista Outdoor Regional. Vamos ouvir testemunho? Deixa Deus usar sua vida também. Pega esse link, manda para mais pessoas. Comente, compartilhe e dê seu like. Deixa eu saber de que lugar desse mundo você está nos vendo. Irmã Marina, minha querida, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigado. Para contar para nós um pouquinho mais daquilo que que o Senhor tem feito na sua vida. Eu sei que depois da primeira vez que a senhora esteve aqui, muitas coisas mudaram, né? Glória a Deus. E eu gostaria que você dividisse também para esse público que tem lá no seu comentário do seu testemunho, pessoas que queriam saber o final. Que cura foi aquela que aconteceu, né? Que não deu tempo de nós detalharmos ali. Então, o tempo é todo seu para você começar da onde você se sentir bem. Amém. A paz do Senhor a todas, né? Quero agradecer a cada um
né? Pela oportunidade da Zilda me chamar novamente, né? Que é uma bênção de Deus. E eu queria falar um pouco, né? Contei um pouco do meu testemunho para vocês, né? Sobre o que aconteceu na minha vida lá atrás, né? O que Jesus ele possa fazer, né? Eu era como Naamã. Naamã era um chefe do exército, né? Esse chefe do exército, ele era um homem conceituado, né? No mundo, eu era uma mulher conceituada, né? Era. Se olhar, era porque era bem vista no mundo, para as coisas do mundo, né? Porque quando você é vendida, né? Nós estamos continuando falando do quê? Do meu testemunho que eu fiz lá atrás. Mas hoje Jesus ele muda toda a história da gente, Quem né? era você lá atrás? Lá Só atrás conta um eu era pouquinho. uma mulher do mundo, uma prostituta, né? Que se vendia, né? Como se diz, era uma mulher que queria o quê? Suprir as necessidades de homens, não as minhas, né? Então eu não tinha conhecimento com Jesus, né? Por quê? Porque eu tinha conhecimento de coisas do mundo. Quando você é do mundo, você não se valoriza, você não tem valor, né? Então você começa a olhar, eu me vi como Naamã ali naquele momento. Só que Jesus ele vai transformando, né? E daí eu conheci meu marido, né? Aí naquele momento eu não contei pro meu marido que eu tinha 2 filhos, né? Eu não poderia contar. Já pensou eu chegar lá e contar para ele, olha, eu tenho 2 filhos. Ele ia me largar na primeira Ele ia hora. assustar. Ia porque ele era jovem, né? Eu também jovem e com 2 filhos, imagina. Então eu fiquei em silêncio, né? Ou Deus tapou minha boca, né? E ele acreditou que você não tinha filhos? Naquele momento ele acreditou, né? Porque a gente nega até o final, né? Só que daí o que que acontece? Você vai, né, entrando devagarzinho, mostrando para ele, né? Daí tinha a minha filha ligava e eu dizia que era minha sobrinha. Olha que coisa. Eu dizia que era minha sobrinha. O meu filho ligava e dizia que era meu sobrinho, né, para não contar. Mas chegou um dia que eu tive que contar a verdade, né? Só que já estava no processo do casamento, né, para se casar. Passou todo esse tempo? Passou, acho que até mais, uns 6, 7 meses, até mais. Conseguiu esconder os filhos dele? Escondi os filhos dele. Olha que coisa É impressionante. bom contar isso e também explicar, porque você não tem esse conhecimento de Cristo e você queria dar certo na vida. E Sim. viu uma oportunidade de uma pessoa que olhou, que te amou, que queria tirar você daquele lugar. Sim. Só que o medo de falar que tinha filho ia espantar e foi diferente, né, Miss? É. O que aconteceu depois? Ele abraçou teus filhos, né? Sim, como um pai, um leão, assim, né? Deus preparou tudo. Deus, ele prepara todas as coisas. Qual foi a reação que ele teve quando você teve que contar desses filhos? Eu contei do primeiro. Foi Daí devagarzinho? foi devagar, né? Porque pra não senão ia assustar? assustar ele, né? Só que quando ele descobriu, ele falou assim: eu contei da primeira filha, né? E daí falei pra ele. Aí só que no segundo eu não contei também. Daí ele falou assim: então, quantos filhos tu tem na real? Porque não dá pra viver assim. Eu preciso saber da verdade, né? Porque não dá para viver dessa forma. E a gente estava marcado o casamento para casar, né? Aí, menina, foi de Deus. Ele foi muito bom comigo. Nossa, Deus foi, né? Deus age de uma forma que a gente não entende. E naquele momento, ele amou os meus filhos. Olha que coisa interessante. Ele amou, porque ele falou: vamos buscar essas crianças e vamos trazer para cá, onde come um, come 2, come 3, né? E daí eu morava com a mãe dele, olha que situação. E a mãe dele pode buscar eles, traga para cá e vamos constituir uma família. E foi de Deus foi de mesmo, Deus. né? Porque se fosse outra pessoa, poderia agir diferente, dizer assim, viu, você tá mentindo, escondendo o filho? Se você Sim. escondeu o filho, né? Oh. Imagina o que você pode esconder. Sim, imagina. Então, com a situação que você vivia daquela forma, você tinha medo de contar, porque ali você era um objeto, você não era, como se diz, você não era uma pessoa de valor. Você era uma coisa usada e depois devolvida. É bem assim, né? Até eu tinha dito que eu fui vendida e fui vendida mesmo, né? Dinheiro, assim, a pessoa comprou você? Me comprou. Quem te vendeu? A dona da casa, aonde eu vivia. Eu vivia num lugar que não era um bordel, que se fala, né? Era uma casa que vivia muitas meninas e ela me perguntou: você quer ir para tal lugar? Só que quando você vai para tal lugar, ela te vende. Ela não tá te mandando por te mandar, ela tá te vendendo. Você não pode voltar mais. Até você pode, porque daí você gera muito dinheiro para ela, entendeu? Você vai por um tempo, fica lá, junta dinheiro e volta. E assim vai indo. E daí ela vai te mandando pro mundo inteiro. Se você optar de ir, mas eu fui vendida.
Eu concordei com a venda. Você concordou? Concordei com a venda. Então, quando você é vendida, você é um objeto, entendeu? Você não tem valor. Então, muitas vezes as meninas acham que essa vida tem valor. Não tem. Não tem valor nenhum. Você pode ganhar milhões, mas o dinheiro vai embora. Ele escorrega da sua mão de uma forma, assim, tremenda, sabe? E muitas vezes as pessoas falam que é bom. Não é bom, porque você é um objeto. Então, você se torna o quê? Um objeto. E teus pais, Marina? Meus pais não sabiam, minha mãe sim. É? Minha mãe, eu contei pra ela. A primeira vez que eu fui, eu contei. Qual foi a reação dela? Minha mãe vai e ganha muito dinheiro. Ah, ela concordou? Concordou. Porque a minha mãe, o tipo de vida dela, não conhecia Jesus também, então, né, entra uma coisa assim, você quer fazer isso, você tá, né, eu queria que ela fosse diferente, a minha irmã foi diferente, a minha irmã falou, olha, isso não é para você. Isso Já tinha não é mais bom. consciência. Já tinha mais Porque consciência, minha mãe não. mesmo não sendo evangélica, não é sobre religião, é sobre também amor de mãe, né? Sobre um ser humano, é um filho, é uma filha. Mas como as condições financeiras eram muito ruins, então Cooperou para que ela abrisse a mão. para abrir a mão, ou o inimigo também usou ela, né, na boca dela para dizer vai mesmo, entendeu? Porque se ela dissesse que não era para mim, eu não teria ido. Mas como? E daí não ia ter acontecido nada na minha vida, como aconteceu, né? Ter mudado toda a minha história, ter me transformado, né? Então, esse momento que você esconde os filhos não é nem por maldade nenhuma. Não. Era porque você queria sair dessa vida E ter uma família. e ter uma família. O maior intuito meu era ter uma família. E Deus vendo o teu coração, ele apaziguou o coração do noivo na época. Sim. E aceitou você e os 2 filhos. Sim, se você analisar, Deus cuidava de mim até naqueles lugares. O tempo todo. O tempo inteiro, né? Ele me protegia, ele cuidava, ele não deixava nenhum mal acontecer para mim. Porque esses lugares é morte, é tragédia, é tudo que você possa imaginar. É lugar de luxo? Mas é um lugar de trevas. Porque você vê o luxo, é um luxo, tem de tudo. Esse mercado, ele é um mercado muito promissor, mas ele te leva para o inferno. Ele leva você para o inferno. Por quê? Porque tu não consegue voltar daquilo. Porque tu acha que o dinheiro vai valer, a sua beleza vai continuar, e não é assim. Um dia você vai envelhecer, né? E daí você não vai mais proporcionar aquilo para aquela casa que você trabalha, para aquele lugar que você está, né? Então, Deus, ele vai moldando. E eu vejo muitas jovens hoje achando que é normal. Não é normal. Não é normal você vender o seu corpo. Não é normal você se entregar para um homem que você nem conhece, que nunca viu na vida. Não é normal. E quantos livramentos de doenças também, né? Sim, eu falo. Só que eles são muito bem organizados nisso também, sabe? Você vai no médico, você toma medicação. Eles cuidam também. Cuidam de você, eles querem ver a sua aparência. Eles olham não você por dentro, eles olham o físico de você, entendeu? E eles te ensinam, né? O diabo, ele é sujo de uma tal maneira que ele ensina, né? Ele ensina você a se portar, ele ensina você a fazer coisas, ele te orienta, né? Então, isso tudo, a obra do diabo é terrível, é terrível. Ela te leva para onde? Para o inferno, né? Só que Jesus, ele tem algo tão extraordinário com a gente, né? Tão maravilhoso, que ele modifica tudo, né? Ele é o grande resgatador, Ele modifica, né? ele colocou eu numa família, que eu não tinha família, né? Eu tinha o meu pai e minha mãe, só que era totalmente desestruturado. Aí, de repente, eu entro numa família estruturada. É tudo que eu quero. Não é questão do dinheiro, porque eu não olhei o dinheiro, eu olhei eles. O jeito que a mãe do meu marido era, o jeito do pai. Ele me pegou como uma filha, o pai dele. Nunca me desrespeitou. Nunca, nenhum familiar. Dizer para você, porque o meu marido, ele nunca mentiu, ele sempre contou a verdade. Ele sempre falou, olha, eu fui e tirei ela de lá. Ele sempre falou, não tinha nenhum tio dele que não sabia. Todos eles sabiam de mim. Mas eles tinham um respeito comigo. Era Deus, né? Deus poderoso, né? Verdade. Deus, ele cuida dos detalhes de nós, assim, ele nos ama. Colocou uma família que me amou. E você tinha quantos anos, Marina? Aí tinha 20 anos. Novinha. 20 anos.
Olha Deus que foi coisa. bondoso, Foi né? Deus foi maravilhoso. Eu falo que bondoso. Deus eu falo assim, Jesus, ele muda a nossa história. Glória a Aquilo que é impossível Deus. aos nossos olhos, É, é possível aos olhos de é Deus, né? verdade. Só para todos ficarem cientes, né, dessa história que nós começamos contando já bem assim adiantada, você vai saber do começo, do meio, hoje ela vai dar aqui o final, no episódio do testemunho de número 15. Volta lá um pouquinho, ela conta direitinho como ela entrou nessa vida e como ela saiu. E ela vai contar aqui hoje o processo que o Senhor usou de misericórdia e bondade e cuidou dela, dos filhos, porque hoje ela tem uma família restaurada, né, Graças Miss? a Deus. Uma família feliz. Graças a E Deus. Jesus foi bondoso contigo. Foi. E como foi depois que você entra na casa agora dos pais do marido, vocês se casam? Como foi a sua vida? O começo não foi fácil, Ah, não foi não. fácil. Por quê? Porque eu tinha o quê? Vários demônios, né? Porque quando você vem da prostituição, entra Vem vários demônios. carregada, Vem né? com tudo que é Com tipo de demônio que legiões. você. Legiões. É, Isso mesmo. legiões. Legiões de tudo que você possa imaginar. Então, eu me transformava. Né? É. Mas eu dou glória a Deus porque tinha um vizinho no lado esquerdo que era crente e o Ah, da frente, que dois batalhava pastores. então Então, acho também. que eles já oravam por mim, né? Porque É. via a situação ali, né? Eu morava na casa da minha sogra, você imagina, eu jogava as roupas do meu marido para fora. E eu tava na casa dela, não Você na minha. brigava assim com Brigava, ele? rasgava a roupa dele. Um dia eu rasguei a roupa dele inteira. Mas Deixei por quê? Você tinha ciúmes? possessão de De demônio. repente eles vinham assim Vinham e fazia e você. queriam destruir a minha família. Era o destruir da família, porque daí o meu marido começa o quê? Querer a Jesus, né? Porque olha como Deus faz, ele coloca um motoqueiro, né, que vai trabalhar pra gente. E esse motoqueiro começa a falar de Jesus pro meu marido. E meu marido fala, é besteira isso, não, né? Só que daí ele começa a ver a minha situação, né? Porque ali naquele momento eu tô boa e de repente eu viro outra pessoa. Os meus olhos mudam, a fisionomia muda, a voz muda, tudo muda, né? Então se torna o quê? Entra vários demônios, né? Então é um processo de quê? De libertação. Eu tive que ter um processo de libertação. E não foi fácil. É, Né? Foi um processo, foi demorado, não foi. As pessoas acham assim que processo de libertação é de um dia para o outro. Não é. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar a informação de Deus, orar e pedir para Ele te ajudar. Porque eu não tinha quem me ajudasse, o único que me ajudava era o meu marido, né? E daí começou a possessão e cada vez pior, né? E daí o pastor começou a vir em casa orar. E um dia meu marido falou assim: não aguento mais, vou internar essa mulher no hospício. Daí o vizinho eu veio, achava um que era pastor. loucura, É, então. porque o que que acontece? Quando tu tá com possessão, todo mundo acha que é loucura. Porque sai quebrando tudo, né? É, sai quebrando tudo, rasgando tudo, fazendo o que Voava no marido. voava no E os marido. filhos viam essa situação? Via. O Caio muitas vezes viu situações difíceis, né? A Marla, o Marcelo, né? Porque as possessão não tinha controle. Você tinha as atitudes ali e fazia naquele momento. E que, na verdade, o inimigo, ele não quer Que você seja livre. isso, ele quer te prender naquele lugar. E tem mais uma coisa, eu não via a claridade do dia. Ah, não. Eu só via trevas. Eu não via uma flor assim como eu tô vendo aqui, a cor da flor. A flor era morta. Eu tinha essa visão. Olha como o diabo é sujo, ele te cega de uma tal maneira que você não consegue. Porque o que que acontece? Você se torna surda, cega e muda. Porque a palavra não entra. Quando o demônio, ele age, ela não entra. Tem que ter o quê? O nome de Jesus. É. Né? Para expulsar o demônio. Então, o meu marido não sabia. Então, o vizinho, como era pastor, ele vinha e o meu marido nunca tinha visto. Eu estava possessa naquele momento e o meu marido vem, né? Naquele momento junto com o pastor e o pastor ora em nome de Jesus. Em nome de Jesus sai. E saiu. Meu marido falou, não, só esse nome é poderoso, porque eu tentei de tudo e nada aconteceu, né? E ele falou, é o nome de Jesus que vai libertar ela. É a palavra de Deus, a palavra é viva, né? E daí meu marido começou com o processo, e eu nada de querer de Jesus, né? Eu não queria saber de Jesus. Eu queria o mundo, eu gostava de beber, porque eu vim já com vício, né? Sim. Lá do mundo, porque para mim sair com uma pessoa eu tinha que beber, né? Então eu gostava de bebida.
né? Então, minha vida era bebida, sair para as festas e meu marido nunca falou nada. Olha que coisa. Ele deixava? Ele deixava, ele não falava, né? Meu E daí eu arrumei um Deus. emprego dentro de uma boate, fui Ai, trabalhar. meu pai. Mas não boate, Voltou lá. danceteria, né? Que fala, né? Que as meninas vão, os meninos. Eu fui trabalhar de enfermeira lá. Olha que coisa. Fiz um curso de enfermagem e fui trabalhar lá, cuidando das pessoas bêbadas, das pessoas que, né, saía de lá, né? Então, Meu Deus do céu. e eu E nada de querer de Jesus. E teve algum momento que chegou a pensar em voltar da onde você saiu ou não? Teve um tempo que sim, porque o que que acontece? Você começa a se ver, né? Porque você tá no luxo e de repente você não tem mais o luxo que você vivia, né? Isso pega Ele um fazia pouco. falta. Oh, porque assim, era tudo ele, né? Era o meu marido que tinha que me sustentar, né? Então, tudo vinha dele. E daí é complicado, né? E você ter 2 filhos, ele cuida dos seus 2 filhos. É uma coisa muito assim, né? Ele amou de uma tal maneira como nenhum outro amou, né? Porque existia milhões de homens, aparecer ele. E antes disso, no bordel, ele falou pra mim que ia casar comigo, sem me conhecer. Ele falou? Olhou pra mim e falou assim: eu vou casar com você. Falou. Uau. E falou pro amigo dele também. O amigo dele falou: ele é louco. Ele é louco. Falou pro amigo dele: eu vou casar com essa mulher. Olha que coisa, olha como a palavra é, né? E daí foi indo ali, foi indo e E ele foi honesto, foi né? honesto, Ele, foi de sincero, fato, né? ficou ali, lutou por você. Lutou. E você vai estudar, vai virar enfermeira e volta a trabalhar lá. E quando você começa a trabalhar, agora você começa também a ajudar dentro de casa. Sim, só Você que daí eu utilizo toda a bebida, né? Pra É. bebida. Oh, não conseguia. E mesmo não, indo para a igreja ou você ainda não estava indo? não, meu marido estava indo. Ele se converteu primeiro que eu. É. Eu não queria saber de Jesus. Eu estava ainda com o pé na igreja, um pé no mundo, assim, sabe? Porque ele teve que me levar um dia na igreja para expulsar os demônios em mim, né? Porque o que que acontecia? Os demônios estavam ali, né? Os demônios estavam, né? Quando eu cheguei na porta da igreja, minhas pernas travou igual um tijolo, sabe? Assim, igual um concreto, assim, que tu não sai do lugar, não consegue se movimentar. Tipo, colou meus pés. Eu já escutei pessoas dizerem Colou, isso. menina, Não consegue sair do lugar. Não, era um peso nas pernas que não tinha como eu sair. E são espíritos, né, que segura ali a porque ele não perna. queria que eu entrasse na igreja. E como foi para você entrar? Demorou. Eu voltei pro carro, depois eu fui novamente, daí naquele momento um irmão me pegou na mão, assim, vamos ali. No louvor eu já caí, endemoniada. Meu Deus. Aí eles me levaram para dentro de uma sala e começaram a expulsar os demônios. Era muito demônio, era legiões. Legiões de demônio. E daí ali vai indo o processo, né? E quando você voltava da libertação desses espíritos que estavam sobre o teu corpo, você sentia o quê? Eu sentia um alívio, mas sentia uma dor no corpo. Mas um alívio, assim, sabe? Parece que tu tá... Parece que seus olhos abrem, a sua mente abre, tudo muda, assim, sabe? Porque é demônio saindo, porque ele precisa de um corpo, né? Para se manifestar. Isso. E é onde ele vai, né? Então, quando saía, eu modificava. Eu voltava a Marina normalmente. Voltava a ser a Marina que era, né? Então, era um processo. E não foi fácil. Eles foram indo, assim, eu acho que uns 15 dias na minha casa. 15 dias. Teve um dia que 15 homens não conseguiam me segurar. 15? Homens. Eu levantei e voltei, assim, ó. 15 não conseguiram me segurar. Porque é possessão. Meu Deus. Possessão do inferno. E Deus, ele vai cuidando dos detalhes da vida da gente, né? Ele vai agindo de uma forma que a gente não entende, né? Sim. Eu falava, Senhor, eu não tenho valor, eu não tenho, porque a gente vem sem valor. Eu vim sem valor, eu tive que me estruturar, acreditar no valor que Deus tinha por mim. E um dia Deus falou para mim, eu amo você, você é importante para mim. Você ouviu essa voz? Eu ouvi de Deus, eu ouvi, assim, nitidamente. Porque eu gostava muito de beber. E chegou um dia que Jesus falou, chega de beber, chega. E isso, antes disso, olha que maravilha. O pastor, eu estava num bar bebendo com as minhas amigas, o pastor não chega no bar? O pastor foi no bar? Foi no bar, onde eu estava. Ele me viu, eu tentei me esconder, mas me achou no bar. Ele falou assim, domingo eu espero você na igreja.
Falou pra mim. Uau! E eu fiquei assim, sabe, querendo se esconder embaixo da mesa. Minhas amigas tudo bebendo ali junto, né? Eu já tava meio mamadinha. Aí a menina pegou e fala assim, Marina, você é crente? Eu falei, não, eu não sou crente. Ficou com vergonha. Fiquei com vergonha, não falei pra ela, E né? o pastor corajoso, E o pastor né? corajoso continuou dizendo, leva elas domingo na igreja, o culto é tal hora, 19 horas o culto, vai com ela lá, leva as meninas, convida todas elas. Ele abraçou todo mundo. Ali, menina, eu acho que Deus tocou no meu coração, falou, olha que homem, entrar aqui, olhar pra mim, dizer que me ama, que quer que eu vá na igreja. Olha que coisa, que Você amor se é sentiu esse, né? importante. Nossa, me senti, porque a gente, quando tá na bebedeira, a gente se acha um lixo, né? E aquele homem entrar. Eu achei o mais importante que Deus tocou naquele homem e colocou ele lá, né? Isso é maravilhoso. Se a gente for olhar, né? Hoje, que pastor entra num bar? Ai, não sei. Acho que Hoje não é existe, difícil, não. né? Mas ele teve a coragem e entrou. Olha como Deus Que, na faz. verdade, ele nem olhou, acho que no momento que é bar, ou que fosse o que, qualquer outro lugar. Ele olhou para você que estava lá dentro daquele lugar. Sim, e me amou ali. Glória a Deus. Porque Deus coloca pessoas na vida da gente, mesmo a gente achando que não tem valor mais, É né? verdade. E vai modificando, né? E vai nos transformando. Então eu vejo assim, daí fui indo devagarzinho. E você foi no culto nesse dia que o pastor convidou? Não, porque eu Não fiquei teve morrendo de vergonha, né? força. A gente morre de vergonha, né? Mas daí meu marido falou um dia pra mim, ou você vai pro culto ou eu largo você. Olha, meu marido foi Ele corajoso. foi duro. No começo Mas foi. precisou, né? Precisou, porque senão você não caía ia. na real. Não, porque eu tava ainda com as escamas nos olhos, né? Eu tava ainda com aquelas escamas do mundo, né? E quando ela cai aonde? Dentro da Anzu, dentro de uma boate que existia lá em Itu. Cai as minhas escamas naquele momento. Lá dentro. Lá dentro, porque o que que acontecia? Os jovens levavam fotografia para mim orar. Eles falavam assim, você é crente, não é? Leva minha foto. Você é da Universal? Você é da... Eu falava, não, não sou. Não, leva minha foto. Tinha um menino lá, que eu acho que ele me deu umas 15 fotos dele, menina, para mim guardar e orar por ele. E daí eu levava na Bíblia, né? Levava e guardava. Eu falava para ele, mas eu não posso orar, olha como eu tô, olha a minha situação. Não, você é crente, você pode orar por mim. Você pode orar. E muitas meninas ali foram salvas porque elas entravam para ouvir a palavra. E eu sempre estava com a Bíblia na mão, estendida ali, as meninas ali. Eu não quero sair daqui, tia, eu quero ficar aqui com você. Eu quero ficar aqui. Passava noites e noites. Tinha uma menina que ela ia se matar. Ela ia se matar. Hoje, ela é casada, ela mora nos Estados Unidos, tem 2 filhas, o marido dela é uma bênção e ela foi salva por Jesus. Porque naquele dia ela falou que ela ia tirar a vida dela. Então a gente olha o amor de Jesus. Mesmo eu não conhecendo ele, ele já me conhecia. E eu podia falar do amor dele. Porque às vezes a gente se sente incapaz, a gente se sente a pior pessoa, a gente se sente assim. Mas eu estava sendo ressuscitada ali através de levando a palavra para aquelas meninas, para aqueles meninos, para aquele menino que me deu o dia da primeira foto dele. Aquele menino me ressuscitou através do amor dele, porque ele falou, você é crente, você ora por mim. E eu sei que tu vai orar e eu vou ser liberto. Olha que coisa, eu precisava ser liberto. Ele estava vendo uma capacidade em você que você Que eu não via. acreditava que tinha. Que eu E não era já tinha. trabalhar do Senhor, né? Porque olha mesmo não estando firme na igreja, né? De vez em quando o inimigo vinha ainda, se Sim. apoderava, mas você acreditava na Bíblia. E eles vendo você com a Bíblia aberta, eles vão pedir socorro. E você vai tentar ajudar Sim. da forma que você também acha que está certo, Sim. não sabendo que Deus já estava ali moldando, né? Preparando algo extraordinário na tua vida. Porque eu pegava o quê? Os Salmos. Eu não sabia muitas coisas da Bíblia, mas eu ia nos Salmos, porque os Salmos é mais fácil, né? Os Salmos têm a palavra. Eleva os meus olhos para os montes, onde virá o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor. Então eu trazia palavras assim para ele, né? Eu falava dos Salmos, eu falava do Salmo 91, eu falava de todos os Salmos, porque eu não tinha palavra, mas depois eu fui aprendendo com Jesus, né? Intercedendo ali, podendo. E eu intercedia por mim também, porque eu acho que Jesus fazia um renovo em mim, né? Porque daí ali ele foi me alimentando. E ali eu me converti, realmente. Me converti naquele lugar. Olha que coisa. E as pessoas falam assim, mas nunca vai ter alguém ali para pregar, nunca vai existir. Existiu.
Eu sou uma delas. Glória a Deus. E eu vejo a glória do Senhor, o que Ele faz. Ele é lugares aonde ninguém dá valor. O Senhor está. Aonde você estiver, que você acha que não tem mais valor, o Senhor está ali. Ele está com as mãos estendidas para você. Ele nunca vai te deixar nem te abandonar. Porque ele é assim, o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Ele trabalha gradativamente, assim, sabe? Devagar. Ele não te empurra, que hoje eu vejo muitas pessoas querendo empurrar Jesus para nós. Não, ele vem com calmaria, ele vem com tranquilidade, ele vem com paz. Ele te traz a paz. Porque senão tu não consegue falar com uma pessoa de Jesus. Se Jesus não trazer a paz sobre você, você não consegue se entregar realmente para ele e dizer: Jesus, estou aqui, eu sou um vaso, eu sou uma serva, eu vim para servir. Quando eu entendi isso, que eu vim para servir, menina, tudo mudou na minha vida. Tudo foi transformado. Glória a Deus. Sabe? Mas é um processo, porque não é assim. Eu creio que existem pessoas que são transformadas imediatamente, mas eu não fui transformada imediatamente. Então, eu não posso dizer sobre isso. Eu posso dizer do que eu vivi, né? Que eu fui transformada gradativamente, devagar, na mansidão de Deus. Muitas vezes levava umas chicotadinhas, né? Que Jesus dizia: ó, não faz isso, você vai continuar fazendo? E daí, às vezes, né, a gente vai lá e teima, né? Daí, olha, não é assim. E daí Jesus vai transformando você. E Jesus, ele é amor, ele é esperança, ele é a paz, ele cuida daqueles que ninguém dá valor. É esses que ele quer. Glória a Deus. Mas você trabalhando nessa enfermaria, você mesma, por conta própria, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, orando do seu jeito para essas pessoas que estão lá, né, nesse lugar, você ia para a igreja nos outros dias seguintes? Como que funcionava? Porque agora você está entendendo que você está buscando a Deus. Aí eu comecei. Aí eu fiquei firme na igreja. Aí eu comecei a ir aos domingos. O meu marido fazia muito evangelismo, eu ia junto. Eu fui aprendendo com Jesus. Muitas vezes eu tinha medo, sabe assim? Que eles falavam assim: ai, vão entregar os seus pecados, você vai ser descoberta se tu orar por alguém, né? Porque a gente tem pecado, a gente é falho, a gente é pecador, né? E tem coisas que a gente guarda e que não conta pra ninguém, né? E que você não era liberta totalmente. E daí eu falava: como que eu vou ir expulsar um demônio? Né? Então eu fui aprendendo na igreja, eu fui aprendendo o amor de Jesus na igreja. Não foi fácil, foi difícil, mas Jesus foi devagar, como eu falei para você, ele vai me libertando devagar. É um processo, não foi assim de um dia para noite, demorou assim uns 5 anos mais ou menos. Demorou. É porque também nós temos que levar em consideração os hábitos, os costumes. Já fazia anos que você estava naquela vida, que não foi uma escolha sua. Você entrou nessa vida por uma necessidade e não conseguia mais sair de lá. E é aquilo que você disse. Existem pessoas que saem de certos lugares, de certos vícios, de certas ações, e Deus liberta instantaneamente, porque ele é poderoso para isso. Sim. Ele pode fazer isso. Sim. Mas a pessoa também tem que querer que isso aconteça. Que é diferente. No seu caso foi lento, porque era difícil para você. Mas teve um momento que foi o último dia, a última vez. Qual foi a última vez que o inimigo ainda acusava você e que você levantou e falou: não, a partir de hoje você nunca mais vai tocar em áreas da minha vida, ou vai querer me acusar, ou vai querer fazer eu ter vontade de voltar para trás? Quando ainda eu tinha muitas imagens em casa. Imagem de santo. Eu tinha muitas. Mesmo indo para a igreja, você tinha? Eu tinha, daí eles foram lá para tirar, né? E antes disso, eu olhava aquelas imagens e continuava cultuando, né? Porque é uma coisa que você acha que, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas tinha, né? E daí eu dormi e sonhei que as imagens estavam pegando fogo. Pegando fogo, 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 fogo no quarto inteiro, assim, sabe? E daí eu acordei desesperada. Eu falei: tem que tirar isso daqui. Aí ali eu acho que Deus vai te modificando, porque eu nunca fui católica, mas imagens a gente, né, vai pegando, achando que é bom, pega ali, pega lá, né? Não tô aqui para criticar os católicos, né? Mas para mim foi necessário ter tirado as imagens, porque Deus, ele não aceita, né? Ele não aceita. Ele só aceita adorar a ele.
a Ele. E eu precisava ter esse encontro de adorar o meu Deus, que é poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu não tinha entendimento ainda. Eu fui ter entendimento depois que eu deixei aquilo, porque Deus abriu os meus olhos. E ali Deus foi fazendo, foi moldando. Eu comecei a ir nos cultos de evangelismo, comecei a trabalhar dentro da igreja, fazer as coisas junto com a igreja, né? Onde ia, a gente tentava ir nos retiros, participar de tudo, assim, né? Levava meus filhos na escola dominical de manhã, né? Ia. E às vezes a gente estava trabalhando, deixava as crianças na escola dominical para aprender, né? E assim foi indo. E eu fui liberta porque Jesus, ele tem seus planos, né? Glória a Deus. E os planos dele é perfeito. Eu falo assim, Jesus, como o Senhor me amou. Eu era triste. Eu falo assim, eu era as piores das piores, como esse homem aqui na mão. Eu era a pior dos piores. Ao mesmo tempo ali na estrutura perfeita, né? Mas por dentro tava destruída por dentro. Cheia de lepras. Cheia de lepra, cheia de tudo o meu eu, sabe assim? Aquele meu eu vou fazer, eu posso. Só que um dia Jesus falou assim, não é você, sou eu que faço. É eu que entro dentro do teu coração, não é você que entra, é eu que bato a sua porta e você precisa abrir a porta para mim entrar. Glória a Deus. Jesus é lindo, né? Sim. Ele é cavaleiro, ele ama a gente incondicionalmente. É esse amor que eu quero, sabe, que as pessoas vejam, sabe, em mim, que eles vejam em mim esse amor de Cristo, que Jesus transforma maldição em bênção. Esse é o mais maravilhoso, sabe? Você aí que está em casa, achando que não tem mais jeito a sua vida, Jesus, ele restaura, ele limpa, ele lava, ele sara as suas feridas, ele modifica você, ele transforma os seus pensamentos. Aquilo que parece impossível a você, o Senhor faz. Glória a Ele Deus. É lindo, né? Ele é lindo. E você foi se apaixonando por esse Cristo, você foi se apaixonando pela palavra, né? Para você ser hoje essa mulher envolvida nas coisas de Deus. Ela é uma intercessora minha, gente. Deixa eu revelar agora, porque depois eu não vou lembrar. Sempre a Miss, quando eu estou... Ela nem imagina do que eu estou precisando. Chega uma oração, chega uma palavra. E eu falo, meu Deus, ela nem imaginava que eu estava precisando. E eu vejo o quanto Deus é na sua vida. Eu não falo isso para que você precise se sentir que você... Eu sei que você hoje é curada e liberta e não precisa. Mas é para que o pessoal, os irmãos, os nossos amigos entendam que não tem profundidade, não tem pecado, não tem abismo, não tem prostíbulo, não tem lugar que esse Cristo não possa acessar. Ele vai lá no meio do nada, que para o mundo não é nada, ele tira, levanta e faz isso. Uma intercessora de pessoas, uma mulher hoje que ama a palavra de Deus e sem a palavra de Deus ela não consegue viver. E eu tenho muito carinho pela Má, porque eu vejo nela assim essa chamada que são pouquíssimas pessoas que têm, né? Muitas gostam de ter títulos, eu faço, eu oro e curo. Não, ela fica no silêncio e eu vejo assim o quanto Deus ama e esse seu jeitinho cativante é precioso diante do Senhor. Então, quando eu falei, mas você quer vir aqui concluir aquele testemunho? Porque da onde Jesus tirou ela, ninguém na terra poderia tirar. Verdade. E mudou Só mesmo, ele. né, Má? Só ele. E através do meu marido, né? A oração dele. Que foi o instrumento necessário. E ele se ajoelhava com os meus filhos quando eu estava ruim. Ele se ajoelhava, ele orava, ele buscava, ele falava para os meus filhos, a sua mãe, ela está doente. Ela precisa de ajuda, ela precisa de Jesus, ela precisa de oração. E ele orava, que ele queria uma mulher de oração, intercessora. Ele sempre acreditou, porque as pessoas olhavam assim para ele e diziam, você é jovem, larga essa mulher, tem 2 filhos. Não, eu não vou largar, eu casei com ela, vou ficar até o fim da minha vida com ela. Olha que coisa, olha que homem, né? Se a gente olhar, né? E ele orou, ele pediu para Deus, sabe? Que eu fosse uma mulher de oração. Olha que maravilha o que Deus faz.
Eu nunca imaginei ser uma mulher de oração. Nunca. Eu nunca imaginei andar com as mulheres do coque. Eu nunca imaginei. Eu falo assim, e hoje eu sinto um amor por aquelas mulheres. Eu sinto Glória um a amor, Deus. sabe? Eu quero estar ali junto. Hoje até de manhã eu fui pro culto, né? Foi? Fui, eu falei, orem por mim, porque eu vou estar no podcast da irmã. Ai, coisa Orem, linda. interceda por mim, porque, né? O inimigo, ele é sujo, né? Mas o Senhor, ele é perfeito, né? Verdade. Então, cuida dos detalhes da nossa vida, assim, né? Então, eu vejo o agir de Deus, porque aonde tem um homem que ora pela sua esposa, ou uma esposa que ora pelo seu marido, o Senhor está presente. É e Ele verdade. vai fazer, na hora certa vai acontecer. Glória Ele a cuida, Deus. né? Graças a Deus. E o tempo vai passando porque você vai criando raízes com Jesus no Evangelho. O Senhor vai abrindo a sua mente, vai tirando aquilo que não é bom, colocando aquilo que é santo, né? Mas você é pega de surpresa em uma enfermidade. Como foi receber a notícia, dessa enfermidade que veio sobre o teu corpo? Então, eu fazia tratamento 6 meses, assim, toda vez, né? Que a mulher, depois, com uma certa idade, ela tem que fazer, né? Sim. Exames preventivos. E eu sempre fiz, né? Só que eu observei, assim, no banho, que eu tinha um carocinho no peito. Só que não saía líquido, não saía nada, né? No peito. Só que eu sentia um caroço muito... O que que acontecia? Ele puxava o meu peito para dentro. E daí eu falei pro meu marido, tá muito estranho isso, né? Daí meu marido, não, você vai fazer exame, né? E daí eu descansei ali naquele momento. Só que eu sempre fui com a mesma médica fazer exames. E no exame que eu fui, naquele dia, eu fiquei esperando a médica, né? Porque eu queria ela, né? Que ela já me conhecia, já sabia o meu caso, e eu tava com aquilo ali, eu já tava meio... Entrou ela, foi fazer o exame, e ela falou, eu fiz mamografia, não apareceu. Aí eu fui fazer um ultrassom. E no ultrassom, quando ela colocou ali no lugar, ela falou, Marina, corre pro seu médico que você está com câncer. Ai, meu Deus. E daí você ouvia aquilo. Porque você não tá preparada para ouvir, né? E daí, de repente, você está com câncer. Corre pro seu médico. Aí eu sentei assim e fiquei uma hora assim, sem entender nada. Só que nisso apareceu toda a minha vida. Passou assim numa tela de televisão a minha vida inteira, desde pequenininha até adulta, até a idade que eu estava. Eu falei, é Deus, porque se eu estou passando por isso, é Deus que está no controle e Ele vai agir. E daí, só que o consultório do meu médico era do outro lado da rua. Eu corri para o meu médico, né? Cheguei lá, a minha doutora falou que eu estou com câncer e ela tem certeza. Aí ele pegou o exame, ele falou, não, Marina, não é assim, primeiro a gente vai ver tudo, não fica pensando. Eu falei, ela tem certeza, se ela falou, é porque ela está certa, falei para ele. Mas tudo veio de Deus, porque se ela não falasse nada, eu ia guardar o exame e ia esperar 1 ano, né? Que a gente é assim, a mulher, né? Só que eu precisei ir até o médico, e lá, levei, daí o médico já me enviou para outro médico, né? E daí foi indo o tratamento, foi tudo, e eu estava com câncer mesmo. Porque demora, né? O processo é demorado, leva quase 1 mês inteiro para vir a biópsia, vir tudo, né? Porque você tem que tirar um pedaço para fazer análise e tudo, Sim, né? sim. E eu estava com câncer. Só que nisso veio um profeta de uma amiga minha, ela me convidou para ir. E ele falou assim para mim, esse profeta: olha, você está, né, com câncer, né? Só que ele não sabia nada da minha vida, esse rapaz. Ele não sabia Então nada. Deus revelou a ele. E daí ele falou assim: você vai passar por um deserto. Você vai passar por esse deserto. Só quem faz florescer o deserto é Cristo. É Jesus. Ele faz florescer o deserto. E naquele momento o Senhor fez florescer o deserto. Eu sabia que eu ia passar por todos os processos, por cirurgia, por tudo, mas que eu ia vencer. E daí era para a glória do Senhor, para mostrar para os médicos. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. E quando eu tirei o nódulo, eu falei para o doutor, você não vai mais levantar o braço, você vai estar com esses processos, você, né? Eu tive que usar muitos procedimentos. E daí ele falou, o seu braço nunca mais vai levantar. Olha o meu braço aqui, ó. Glória a Deus. Porque Jesus, ele é bom. Ele Sim, cuida dos detalhes, sim. né? E eu vi muitas mulheres sendo mutiladas, porque a mulher é mutilada naquele momento do processo, né? Eu não fui, irmã. Deus cuidou dos detalhes
detalhes da minha vida. Toda vez que eu entrava naquelas salas, Jesus estava ali. Jesus estava cuidando de mim, porque você tem que se despir. E não é poucas pessoas que te vê, é várias pessoas. Aqui como Naamã, olha, Naamã teve que se despir. Eu precisei passar, por isso que hoje eu conto sobre Naamã. Eu passei por esse processo, porque eu tive que ir, né? Tirar minhas vestes, mostrar quem eu era ali, né? Para aquelas pessoas, né? Tirar o meu eu. Tirar tudo que não agradava mais ao Senhor, porque ali você vai aprendendo. Porque você vê pessoas de todos os tipos, né? E você entrar naquela sala e se despir de você e se entregar ali. E eu falava, Jesus, cuida de mim nos momentos. Cuida de mim, me guarda, Jesus, que não queime a minha pele, porque a radioterapia, ela te queima toda. Sua pele fica horrível, 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 sabe? É uma queimadura que não é por, né? Mas pelo tratamento. Então, a sua pele fica toda enrugada e preta, preta, preta. E eu falava, Deus, cuida de mim, que a minha pele não fique preta, que o Senhor cuide do meu peito, que o Senhor cuide dos detalhes, né? Cuide de tudo, que não vá para o meu pulmão, porque essa radiação, ela vai para o pulmão, né? E que Deus foi cuidando dos detalhes, ele preparou médicos, ele preparou psicóloga, ele preparou, assim, ó, uma equipe para cuidar de mim. Olha como Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Ele prepara, porque se a gente olhar aos olhos, né, é uma doença de morte. Era para morte, mas Jesus, ele me libertou. Ele mostrou o amor dele quando eu disse, eu não quero mais viver para o mundo, eu quero viver para Jesus. Eu quero fazer a vontade de Jesus, que seja feita a vontade dele. Eu me deixei. Sabe assim? Eu falei para ele, eu entrego tudo para ti, Jesus. Eu quero ser tua. Eu quero viver para ti. Eu quero fazer a tua vontade, porque a minha, Senhor, tá dando tudo errado. Mas a tua é a perfeita. Porque tu olha que eu não chorei? Oh, chorei muito, sabe? Mas eu sabia o Deus que eu servia. Porque quando eu chorava eu e o Senhor, nos pés dele. E eu falava, Jesus, tu tá aqui. Cuida de mim, me dá a mão. Teve um dia que Deus me deu a mão. Ele segurou minha mão. Eu senti a presença dele naquele momento que eu não tinha mais condições, sabe? Que era medicação, que era isso, que era aquilo. Eu falava uma coisa, Jesus, só não deixa cair os meus cabelos. Para uma mulher é muito difícil, né? E o Senhor até isso, ele cuidou, irmã. Até isso, não caiu o cabelo. Olha como Deus cuida dos detalhes. Caiu um pouco que eu fiquei com umas falhas, mas depois voltou o cabelo. Então, toda a honra, toda a glória seja dada a ele. Glória a Deus. E daí, depois de 5 anos, passou 5 anos, eu tive novamente um tumor. E era no lado esquerdo do peito. Só que eu falei pro meu marido, eu não quero que tu conte pra ninguém. Porque todo mundo vinha, ai, você vai ser curada, ai, você tá curada, ai, você não precisa fazer cirurgia. Eu falei para ele, fique em silêncio, vamos orar pro Senhor, que o Senhor faça a vontade dele. Porque a gente, né, vem umas profetadas, desculpa, né? É frustrante, sim. E daí você tá naquela situação que você não quer isso, Escutar você quer essas ouvir, coisas, ah, irmã, tô aqui, eu quero orar com você, irmã, tô aqui com a mão estendida para você. Não fazer promessa que a pessoa não possa fazer. Nada, sabe assim? O silêncio você ganha. Exato. Às vezes tá ali comigo, só sentada ali, sabe? Vamos tomar um cafezinho, sabe? Aquele momento. E daí, de novo, menina, fui fazer um exame, né? E no lado... Detectou lá. O lado esquerdo. E eu falei, você não vai contar pra ninguém, você vai ficar em silêncio só em oração. Porque o meu marido, ele sai contar pra todo mundo, né? Porque ele quer que todo mundo ore, que todo mundo ajude, que todo mundo, né? E eu falei, você fique em silêncio, por favor. Não conte nada pra ninguém. E daí eu fui. Passou os dias, daí eu tinha que fazer, daí voltei na doutora, tinha que fazer outro exame. Naquele outro exame, era um exame colorido para enfiar agulha, né? Para fazer a biópsia e tirar o líquido para ver que tamanho que tava, que substância que era, como que é operar o pulmão, né? Sim. Tudo isso. E daí eu fui fazer o exame. Só que nisso eu fui para a igreja. Falei, eu vou para a igreja, mas sabe quando você vai para a igreja sem intuito nenhum? Você vai lá para sentar, você nem lembra do que você está passando, você não lembra, você só vai lá. Senta lá e esse pastor chega e prega tudo, né? E eu nem conheço esse pastor.
Nunca vi ele, assim, sabe? Não conhece nada da minha vida. Aí menina, ele veio direto em mim. Você, hoje, Deus está curando você do lado esquerdo do peito. Deus está tirando esse nódulo do lado esquerdo do peito, esse tumor do lado esquerdo do peito. Todo mundo para olhar. Porque quando eu tive, foi do lado direito. E todo mundo, ele é mentiroso, ele tá mentindo, porque, né? Ninguém sabia, Né? Porque ele era do lado esquerdo, todo mundo sabia que era do lado esquerdo do peito que eu tive, né? E daí do lado direito, E seu ninguém marido sabia. não contou nada para ninguém? Não, para ninguém. Eu falei para ele, tu não conte nada para ninguém, ninguém fique sabendo de nada. Nós vamos orar e pedir para o Senhor. Porque a primeira coisa que eu falava, Jesus, me ajuda. Porque eu não sei se eu vou ter forças de suportar tudo novamente. Eu não sei se eu vou conseguir, Jesus. É doloroso eu demais, falava, Jesus, entrar no hospital, Jesus, entrar nas salas geladas, Jesus, sabe assim, você ficar sozinha, sabe assim, só você e Deus, é muito difícil, sabe, irmã? Não tem ninguém para te dar a mão, você sabe assim? Meu marido não me deixou um minuto, sabe? Ele cuidou de mim todo o tempo. Eu dou honra e glória, sabe? Pelos cuidados dele. Mas Jesus cuidou muito mais, irmã. Glória a Ele Deus. cuidou dos detalhes. Ele mandou aquele profeta vir falar, porque eu não tinha capacidade, sabe, assim, de lidar com aquilo novamente. Eu não tinha. Irmã, eu fui levar o exame. Não tinha nada de tumor. Jesus te curou? Me curou. Perfeito. Não tinha nada. Nada. Ela olhou assim, ela falou, olha esse e olha esse, né? E ela olhou assim, esse aqui tá o tumor aqui. E esse aqui não tem nada. Nada. O seu pulmão tá como uma criança. Como Naamã aqui nesse momento. Tá como uma criança. E eu falei, glórias a Deus, aleluia. Comecei a gritar, irmã, sabe? Eu não tinha... Todo mundo parou para ouvir, assim. Eu falei, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus cura, Jesus salva. Eu falei para a doutora, Jesus é maravilhoso. Olha aqui, doutora. Não tem nada. Olha o que Jesus faz. Ele cuida dos detalhes. Naquilo que é impossível aos meus olhos, é possível aos olhos de Deus. Ele cuida, irmã, de você. Ele transforma você, ele lava. Sabe aquela doença que é impossível, que você acha assim que não tem mais jeito? Jesus vai lá e coloca a mão. E ele diz, filha, ande, marche. Porque ele ensina a gente a marchar. Ele fala, até no momento da minha cirurgia, a primeira cirurgia, eu vi os anjos do Senhor, eu vi um exército marchando pela minha vida. Eu vi aqueles exércitos, menina. E eu falo assim, Jesus, ele me amou. Ele me amou sem me cobrar nada, sem me pedir nada. Ele só me amou e ele queria que eu amasse ele, realmente. E hoje eu falo para você que eu amo a Jesus. E eu não largo o meu Jesus por nada, porque eu sei aonde ele cuida, aonde ele sara. Sabe, as feridas, ele sara todas elas. Ele me curou, ele me tirou aquela lepra que eu tinha, aquele meu eu, aquela revolta, aquele egoísmo, aquela dor que eu sentia. Ele tirou tudo, Ele muda, ele transforma uma mulher que era louca, uma mulher abençoada. Glória a Deus, aleluia. Ele transforma uma mulher que era prostituta para uma mulher serva. Para uma mulher que pode falar de Jesus, do que ela viveu, do que ela vivenciou. A presença, a Bíblia, ela muda a sua história. Ela transforma você. Naquilo que você possa, assim, ó, achar que não tem jeito, o Senhor dá jeito. Ele cuida. Glória a Deus. Ele transforma, ele modifica. E eu sou serva para fazer a vontade dele, não a minha. Eu falo para ele, Senhor, eu vou aonde tu queres que eu vá. Eu falo com quem tu queres que eu fale. Que eu possa ser usada por ti como um instrumento. Eu quero ser um vaso na mão de um oleiro. Eu quero ser um vaso. Eu não quero ser exaltado, eu quero que Jesus seja exaltado, porque toda a honra, toda a glória é dele. Um dia eu não vou estar mais aqui, mas a palavra vai continuar estando aqui, né? E essa é o melhor de tudo, é a palavra. Ela é viva. Eu quero que meus netos saibam do que Jesus fez na minha vida. Que eu possa ensinar os meus netos. Glória a Deus. Porque Jesus, ele é bom, irmã. Ele cuida, ele sara. Porque era para ele ter morrido, irmã. Se olhar, né? Mas Jesus, ele me amou. Ele quis. Mesmo o diabo tentando tirar a minha vida. Jesus olhou para mim e falou, é essa que eu quero.
É essa que todo mundo dizia assim, que não tem mais jeito. É essa que todo mundo dizia assim, é uma bêbada, é uma alcoólatra, é uma briguenta. Porque eu era briguenta, irmã. Era uma mulher terrível, que expulsava meu marido de casa. Hoje eu sou uma serva, irmã. Eu não brigo mais, eu oro ao Senhor, eu peço ajuda a Ele. Eu sei que eu sou falha ainda, que eu tenho muitas falhas, mas Jesus, Ele vai me ensinando a ser diferente, a não fazer coisas que eu fazia antes, a ser diferente, a buscar. Quando meu marido está nervoso, eu tento buscar a palavra. Quando eu estou nervosa, meu marido tenta buscar a palavra para a gente se aquietar, para a gente entender o chamado de Deus. É esse o meu chamado, irmã. É Glória a levar Deus. o amor de Jesus. Lindo, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é curada porque Jesus revela a doença ali para aquele profeta, mesmo que os outros irmãos não sabiam, e você comprova que, de fato, você já tinha um exame que você estava com outro nódulo. Sim. E daqui para frente, a sua fé ela vai ser assim dobrada, né? Porque Deus, ele sabe onde mexe com os deles, né? E você precisou passar por esse funil de libertação e agora de cura. Mediante tudo isso, né, que você passou, esse profeta revela, né, que tinha essa enfermidade, Jesus te cura porque você acreditava, seu esposo sabia. E, enfim, Jesus é um Jesus de obras completas, né? E lembrando também, a testemunha dela, mas eu vou voltando aqui, que passou por todos esses momentos difíceis. Jesus também mexeu nas suas finanças, porque antes, lá atrás, você era uma mulher muito bem-sucedida, porque o inimigo, ele também dá, ele tira de um lado, ele dá com uma mão, tira com a outra, né? Sim. E você passa um certo desafio quando casa, porque você não tem todas as regalias. Sim. Quando você decide, de fato, estar fazendo a vontade de Deus, estar ali com Cristo, o Senhor permite, porque você vai virar uma empresária depois. Sim. Quer comentar? Sim. Jesus vai cuidando dos detalhes, né, da vida da gente, vai ordenando. Meu marido era comerciante, continua sendo, né, e daí vai passando o tempo, e daí eu fiz um concurso, né, olha como Deus é lindo, né, eu prestei um concurso, e eu fiz uma prova e passei, só que daí fiquei esperando, porque a gente fica esperando os processos, né, e daí só que um dia... O meu marido fala assim, abriu lá, você vai lá dar uma olhada? Eu falei, vou, né? Só que daí eu acordo de manhã e falo assim, eu não vou, já tô velha, né? Já tô velha, já, né? Não queria ir? Não queria ir. Só que uma voz fala, levanta. E eu virei pro lado, dormi de novo. Daí a voz de novo, levanta. E tinha que chegar 8 horas, e era 7h30. Me troquei, amarrei o cabelo, nem arrumei o cabelo, amarrei, escovei o dente e corri para a escola, né? Em 30 minutos? Em 30 minutos. Olha Meu como Deus faz Deus. dos detalhes, né? E cheguei lá e vi todo mundo jovem, né? Só jovens, professores, jovens, No né? concurso. Lá no dia da chamada, para já entrar para trabalhar. Eu já tinha passado. Já tinha passado e não queria ir? E não queria ir, né? Mas daí eu falei, eu vou com a garra e com a coragem. Daí chega lá, olha só jovens, eu falo, meu Deus, e agora? Eu velha aqui, eu vou fazer o quê, né? E o meu telefone, ele não funcionou no QR Code. Tinha que fazer um QR Code, preencher o formulário, e eu... Falei para o moço, olha, moço, não consegui preencher o formulário, não sei o que eu vou fazer. Aí ele, espere um momento que eu vou preencher tudo para você. Olha como Deus é. Ele agilizou. Deus é lindo, né? Ele agilizou tudo, ele preparou aquele moço. Porque se não fizesse QR Code, eu jamais ia. E daí fui para a fila. Ele falou assim, você vai ser a última a ser chamada. E naquele momento eu fui a primeira a ser chamada. Uau. Fui a primeira, entrei lá e as pessoas tudo assim, né, para te entrevistar. E eu olhei, meu Deus, e agora, né? Eu falei, eu vou fazer a vontade de Deus. Se for para mim entrar, o Senhor vai fazer, né? Daí cheguei lá, a moça, o seu diploma tá tudo aqui, informei tudo para ela, deixei lá na mesa. E daí o diretor falou assim, mas tá faltando um curso. Eu falei, olha, esse curso eu não tenho ainda, né? Mas eu vou fazer ainda, vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer. Aí ele, então... falta esse curso. Daí eu falei, então, fica ao critério de vocês, né? Aí ele, não, tá aqui, você vai ser chamada, você vai entrar, já te dou o nome, já vai para a escola tal. Eu falei, e ele perguntou assim, qual escola você quer?
E eu falei, meu Deus, a Ainda te escola perguntou, te deu a liberdade. Aí, a maior liberdade, porque eu queria aquela escola. Eu falei, eu quero essa escola, né? E daí ele falou, então, tem essa escola para você. E daí eu entrei na escola, menina. Eu cheguei o primeiro dia lá, levei os documentos, olhei para a moça, falei assim, ela é bem conhecida já, porque meus filhos estudaram lá, né? E ela me recebeu, sabe, assim, com aquele amor, assim. Eu falei, se Deus abrir uma porta, quem é que vai fechar, né? Quando ele abre uma porta, ninguém fecha. E a gente se sente velha, né? Aí cheguei lá, falaram assim para mim, você vai entrar para uma escola que vai ser a escola, né? E os alunos são os piores. Você vai pegar essa turma. E eu fui orar para Deus. Falei, Deus, se o Senhor me colocou aqui, o Senhor me colocou com o melhor, né? Não com os piores, né? E daí entrei na sala, fui recebida com uma bênção daqueles alunos. Eu olho assim para cada um, eu vejo um projeto para cada um deles. Glória a Deus. Aquilo que as pessoas dizem assim que não tem jeito, o Senhor vai lá e cuida, sara, sabe? Hoje eles se dão todos comigo. No começo, estranha, né? Entra a professora e daí, né? Não querem conversar com a professora, ficam bem... Hoje, minha filha, eu falo com um, falo com outro, converso com um, converso com outro, e eu vejo a glória do Senhor, porque a gente nunca está velha. Jesus, ele faz no tempo certo, ele prepara tudo, ele prepara a área financeira sua, aquilo que aos seus olhos é impossível, aos olhos de Deus não é. Ele olha para você, ele te capacita primeiro, porque ali ele me capacitou, eu tive que estudar, né, para ser capacitada, mas primeiro eu formei todos os meus filhos, para depois eu procurar a minha área, né? Que daí o Caio se formou, a Marla se formou, o Marcelo se formou. Então, a gente vê a glória do Senhor nos detalhes. Então, quando Ele quer te colocar onde Ele for, se Ele quer te colocar no governo, Ele vai te colocar. Se Ele quer te colocar numa escola, Ele vai te colocar. Se Ele quer te colocar no banco, Ele vai te colocar. Ele vai te colocar onde Ele quiser. Se Ele quiser te colocar na prefeitura, Ele vai te colocar. No estado, Ele vai te colocar. Porque Ele é Deus, Ele é dono de tudo. Ele é poderoso, Ele cuida dos detalhes. Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre. Esperando Ele, quem impedirá? Ninguém, né? Ninguém impede o agir de Cristo. Ele é lindo, né? Lindo. Eu falo assim, irmã, não deixe de sonhar. Sonhe. Sonhe pelos seus projetos, sonhe. Deus realiza sonhos, Ele prepara casas, Ele prepara carro, Ele prepara tudo. No momento certo acontece. Glória a Deus. Porque Ele cuida dos detalhes, sabe? Eu olho assim, eu falo assim, eu sou milionária hoje. Sou milionária. Porque o meu pai é dono do ouro e da prata. Uau! Meu pai, ele é dono de tudo. O nosso pai, né? Ele é dono de tudo. Ele cuida dos detalhes. Não me falta nada. Eu falo para você, não me falta nada. Glória a Deus. Nada, nada, nada. Porque eu tenho aquilo que eu preciso. Eu tenho um Deus, Criador dos céus e da terra, que mudou minha história, que me tirou do lodo do inferno, mudou e me capacitou. Porque quem que ia capacitar, né? Uma mulher do mundo, quem? Só Ele. Só Ele capacita. Só Ele prepara, né? Ele prepara a faculdade, Ele prepara tudo. Só Ele faz. E uma família hoje restaurada, graças a Deus. Uns filhos abençoados, tudo formado, muito educado. Só Jesus faz isso, né? Eu olho assim, eu sou grata todos os dias ao Senhor. Porque se olhasse lá atrás, né, era para ter perdido tudo, não ter uma vida, né? E o inimigo ainda insistiu, né, em destruir. Destruir tudo. Vou destruir, é minha. E porque ele pensa que ele consegue fazer alguma coisa. Porque quando ele mexe com um pai, com uma mãe, ele destrói os filhos. Os filhos, exatamente. Né? E eu olho hoje o que Jesus faz, ele restaura mãe e pai. Ele restaura, ele liberta. E ele, através da libertação, ele vai ajudando os filhos. Porque os filhos também têm as suas guerras, né? E o que a gente puder, eu falo assim pro meu filho, hoje ele sabe que eu sou transformada por Jesus. Eu fui transformada. Lá atrás eu era aquela mulher terrível, mas hoje eu sou uma mulher da Bíblia.
Eu quero ser Ruth, Raquel, Marta, Maria, sabe? Eu quero ser as mulheres de Deus que se informam aqui na Bíblia. Eu quero ser uma delas. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero que a palavra de Deus seja informada. Não a Marina, mas que o Senhor lembre alguém. A Marina falou de Jesus para mim. Olha, a Marina fez isso. Olha, ali anda uma mulher de Deus. Ali anda uma profeta de Deus. Ali está uma mulher sábia, uma mulher que vai poder trazer uma palavra para mim. Mesmo estando na situação que eu estou, Jesus muda. Porque um dia eu fui assim. Eu não posso deixar de dar a mão para uma prostituta. Eu não posso deixar de dar a mão para um mendigo. Eu não posso. Hoje eu vejo até os mendigos me conhecem na rua. Eles me conhecem. Olha, ali vai a mulher abençoada. Os mendigos. Esse dia eu estava olhando assim, o mendigo. Para você eu não preciso pedir dinheiro. Porque você já me alimentou muitas vezes. Olha que coisa. Marcou a gente a vida olhar, deles. né, o amor de Cristo, né, através daquele homem ali. Porque ele não tem nada para te oferecer. Ele não tem nada. Ele só tem o quê? Uma palavra. Olha que coisa mais linda. É ouvir, ali vai uma mulher de Deus, ali tinha uma mulher que trazia uma palavra para mim. Ela me dava alimento, mas ela também trazia a palavra. Então, a gente vê isso que é o mais importante, sabe? É você levar a preciosa semente, muitas vezes andando e chorando. Mas ela vem com um molho, a recompensa de Deus vem. Glória a Deus. E Ele não deixa nada nos faltar. Nós somos verdade. filhas do Rei. Deus tem uma coroa para nos entregar. Ele tem uma coroa hoje para te entregar. E essa coroa não vai caber na cabeça de ninguém. A Zilda tem a dela, eu tenho a minha. Ela cabe certinha. Ninguém vai conseguir tomar a sua coroa quando você entrega a sua vida para Jesus. Ele escreve seu nome no livro da vida e na palma da mão dele, aonde ninguém possa tirar o seu nome dali, porque ele vive, ele reina, ele sara as suas feridas, as suas dores, porque um dia ele sarou as minhas. E hoje eu sou uma serva que veio para fazer a vontade de Cristo. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E esse é seu testemunho. E esse é o meu testemunho, que Jesus, ele cura. Ele olha para você, ele te cura. Glória a Deus. Ele sara as tuas feridas, mesmo estando lá dentro, sabe assim? Muitas vezes está enraizada, mas ele tira a raiz podre e ele coloca a raiz perfeita, porque você vai dar o quê? Frutos, vai dar ramos, vai dar frutos, vai seguir. E Jesus, ele nunca te deixa. Eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi, porque está na palavra. Ele cuida e ele vai cuidar de mim todo o tempo, Glória até a o final Deus. da minha vida. Ele vai cuidar da minha casa, das minhas famílias, dos meus netos, do meu genro, das minhas noras. Ele vai cuidar, porque eu sei que a descendência da gente é promessa. Glória a Deus. E quando tem promessa, ninguém impede, É verdade. porque ele é fiel. Amém? Uma improvável, Jesus levanta e faz de uma mulher cheia da presença Amém. dele. Só ele tem esse poder. Ninguém mais tem esse poder. Dinheiro não tem poder, fama não tem poder, posição não tem poder, cargo não te dá poder. Mas Jesus tem poder de fazer o impossível acontecer. Eu fiz um pouquinho de questão em trazer a Marina aqui, porque eu sabia que hoje ela tinha algo diferente para derramar, né? Aleluia. No início ela disse, mas o que eu vou, né, falar? Falei, vai falar aquilo que Jesus fez na sua vida. E eu fui tocada aqui hoje nesse Aleluia. podcast com a presença do Senhor, ouvindo dessas profundas dores, dessas profundas marcas, que ela transcende a pele, as camadas, chega na alma, aonde era impossível ela mesma acreditar nela. Porque existem situações que chegam até a nós que nem nós mesmos acreditamos que nós somos capazes. Não é, Mar? Amém. Mas quando Deus faz uma escolha, não tem para ninguém mais. É só obedecer e buscá-lo que ele vai concluir. Porque sonhos não têm validade, não têm vencimento, não tem data de vencimento melhor. Então, se você sonha em sair dessa situação que você está hoje, acredita que em Deus você consegue. Sozinho não, com as nossas forças também não.
mas dependendo do Senhor, falando, Senhor, eu preciso que o Senhor entre onde eu não consigo entrar, faça o que eu não consigo fazer. Ele vai fazer, porque ele é pai. E como pai, ele sempre vai estar com as mãos assim estendidas para nos abençoar. A irmã Marina vai fazer uma oração e eu quero pedir carinhosamente a todos vocês. Coloque a mão no teu coração, aonde você estiver, rapidinho a oração aqui. Creia no poder da oração. Que Jesus possa ir de encontro com a sua necessidade, não é amanhã, hoje. Porque nós servimos um Deus do já. Ele pode fazer agora. Depende se você crer, se você querer também, tá bom? Receba essa oração em nome de Jesus e depois ela faz as outras considerações, tá bom, Miss? Pode orar. Amém, amém, glória a Deus. Irmãs, lembre sempre que quando você faz uma oração, tu tá falando com o Pai. E o Pai, ele se inclina lá do céu para ouvir você. Lembre sempre disso, não é oração bonita, não é oração, mas é uma oração que saia de dentro do teu coração. Amém? Amém. Senhor Deus, eu entro na tua presença, Pai, pedindo perdão pelos meus pecados e pelas minhas falhas. Senhor, eu quero engrandecer o teu nome e exaltar a ti, porque tudo é para ti, Jesus. Esse podcast, Senhor, da irmã, que o Senhor abriu esta porta, que o Senhor leve ela, Senhor, para todos os lados, do lado sul, do lado leste, do lado norte, do sudeste, leve ela, Senhor, para todos os lugares do mundo, porque eu sei, Senhor, quando o Senhor abre uma porta, ninguém fecha. Muitas vezes até os olhos dela, ela tem dito muitas vezes, Senhor, como o Senhor vai fazer? Eu sou o dono de todas as coisas, eu sou o dono do ouro, da prata, de todas as coisas, eu dou as condições. Faça somente a minha vontade, que o restante eu tenho feito por você, eu tenho cuidado da tua casa, eu tenho cuidado da tua parentela. Oh, Jesus, cuida também, Senhor, das pessoas que estão nos assistindo, Senhor, nos ouvindo, podendo, Senhor, estar na tua presença. Oh, Jesus, cuida, sara as feridas, Senhor, porque hoje o Senhor trouxe cura, Glória o Senhor trouxe libertação, o Senhor trouxe salvação. Que o Senhor nos ajude a cada um que está aqui hoje, Senhor. Que o Senhor cuide, Pai, proteja, livre do mal, realiza sonhos, porque o Senhor é aquele que não tarda e nem falha. O Senhor é aquele que está na direção certa, que esteja, Senhor, na direção certa desse projeto da irmã. Senhor, cuida dela, Senhor, cuida da Zilda, Senhor. Prepara todas as coisas para ela, Senhor. Oh, Jesus, tu és poderoso, Senhor. Cuida, Senhor, das pessoas que estão assistindo também, Senhor, que estão com depressão, opressão, Senhor. Oh, possessão, Senhor, maligna, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Que o Senhor traga cura de câncer, Senhor. Que o Senhor traga cura na mente, Senhor. Porque hoje as pessoas estão precisando muito da tua ajuda, Jesus. Que seja feita, Senhor, a tua vontade. Que seja para a honra e glória do teu nome. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito, Senhor, neste programa, nesse podcast, Senhor. Cuida, Senhor, da Zilda, Senhor. Cuida de tudo, Senhor. Honra a tua filha, Senhor. Cuida dela, Pai. Cuida de cada seguidor, Senhor, que os seguidores dela aumente, Senhor, que ela seja ouvida na cidade, Senhor, porque para toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Jesus, porque eu sei, Senhor, que o Senhor vai levar ela para muitos lugares, o Senhor vai levar ela até para os Estados Unidos, Pai, porque eu creio que venha de ti, não de mim, mas toda a fé, todo o sonho que a tua filha tem, o Senhor vai realizar. Senhor, cuida do terreno da tua filha, onde ela vai construir a casa dela. Prepara todas as coisas, Pai, porque vem do Senhor. Eu não sei nada da vida da Zilda, mas o Senhor sabe dos projetos dela. Dê segurança para tua filha, Senhor. Honra ela, Pai, porque ela começou pequena e o Senhor torna ela grande. Porque eu sei, Senhor, que tu tem coisas grandes com ela e com o povo
povo dela, Pai, em nome de Jesus. Traga cura também para o filho dela, Senhor. Que o Senhor entre ali, Senhor, com provisão na casa do teu filho. Honre ele também, Senhor. Guarda todos que estão aqui nesta sala, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus eu oro e engrandeço a ti. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Aleluia. Deus, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Muito obrigada, Miss. Você sabe que eu te amo, glória tá? a Deus. Amém, amém. Sabe que eu te amo. Eu também, viu? Muito Isso é muito importante na minha vida. Amém. Muito. Porque quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Amém. Glória a Deus. E acreditou em mim também, né? Por me trazer aqui, tem que acreditar, né? Porque não é fácil. A gente ora. Amém. E o Espírito confirma nos nossos corações. Glória a né? Deus. E é de fato, ela não me conhece. A gente conversa assim de vez em quando, né? Mas Deus nos conhece. Amém. Deus sabe o que está nos nossos corações e Ele revela quem Ele quer. E eu recebi aqui. Aleluia. E Deus Glória confirmou, a Deus. sim. Glória a Deus. Nós estamos felizes, né, com a Miss que Amém. esteve conosco, contando um pouquinho da sua história. No começo não é nada Aleluia. bonito, mas o final que é glorioso, né? Jesus E é Jesus, ele é um Deus que ele faz assim. O fim das coisas são melhores do que o começo. Pronto, só isso que eu quero dizer, que o final de todas as coisas são melhores do que o começo. Então, a Miss, ela tá só começando. Aleluia. Ela falou de idade, gente. Idade é números. Né? Deus não olha para nós como nós olhamos idade. Ele capacita, ele fortifica, ele abre os horizontes, ele abre o entendimento, ele dá a sabedoria, e é ele quem faz, né? E eu louvo a Deus pela tua vida. Muito obrigada mais uma vez por nos atender. Transmite a paz ao esposo, aos filhos. Obrigado, Caio, pela paciência. Filho lindo que ela trouxe hoje aqui para estar intercedendo por ela. E muito obrigada também ao meu sobrinho, né? Que hoje é meu diretor aqui, o Guilherme, que teve paciência e como que eu falo? Porque eu falo mamis, né? Vou falar Titi aqui. Com a titia aqui, porque o Luiz Felipe não está muito bonzinho, ele está gripadinho, mas logo ele já vai melhorar em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo neste dia, ou nesta manhã, nesta tarde, talvez nessa madrugada. Tenho muitos que vão de madrugada nos assistir. Que Jesus continue abençoando a sua vida, que você receba aí no seu coração, receba aí na sua casa essa paz, essa alegria que está aqui nesse lugar, nesse recinto aqui. Aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Vá para uma igreja, leia a palavra, convida Jesus para entrar nos teus projetos e você viverá o melhor de Deus ainda aqui nessa terra. Recebam todos o meu carinho, o meu abraço. Querendo Pai, voltarei logo mais com um testemunho, porque enquanto eu confio, Ele faz. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.